Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com grande alegria que nós vamos dar continuidade aqui ao curso de formação pessoal. E nesse curso, nesta aula especificamente, nós vamos falar a respeito, né, do discernimento. Nós tivemos uma aula falando do discernimento nos momentos de crise, mas este seria nos momentos que, vamos dizer assim, seriam normais. Eu peço primeiramente perdão porque estou desacostumado com as formações. Então, eu vou olhar às vezes aqui no meu caderno. Eu peço que você aí não se zangue por conta disso, tá? E para dar início, então, vamos fazer uma simples oração para que Nossa Senhora conduza os nossos caminhos, os nossos passos, de uma forma que a gente possa ter o melhor entendimento sobre aquilo que Deus quer dessas formações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede de toda sabedoria, rogai por nós. Bom, vamos lá, sem mais demoras, sobre aquilo que nós temos que tratar o nosso tema. Nós vamos falar, como eu disse, sobre o discernimento, né? Sobre esta grave responsabilidade que Deus nos deu de ajudar na cocriação, porque quando a gente forma, a gente está ajudando uma pessoa, né? Nós estamos como uma massa de um pão, nós estamos mexendo aquela massa que é mole, que às vezes está sem forma, a entrar numa forma, na forma de Deus. Então, eu queria convidá-lo aí a tomar nota, pegar o seu caderno aí e anotar o que você achar interessante. Será disponibilizado aí a apostila, né, dessa aula para que você tenha aí um resumo, mas se você quiser tomar nota de alguma coisa que te chama atenção ou alguma coisa diferente daquilo que não foi tratado aqui, né, é importante que você aí anote, que você tome aí o caminho de como discernir. Bem, e para falar em discernimento, eu tenho que tratar com vocês aí, primeiramente, falar sobre o medo. Né? Quem aqui nunca teve medo de, né, discernir sobre a vida de uma pessoa que atire a primeira pedra? Né? Mas se esse é um problema, um medo ou uma dificuldade que você já teve, eu quero primeiramente tranquilizar o teu coraçãozinho aí, porque a igreja, desde 1990, tem um documento falando a respeito sobre a crise do discernimento, a necessidade que nós temos de bons pastores de fazer aí o discernimento para sacerdotes, né? Vocês terão aí acesso a esse documento, mas eu queria primeiramente já tranquilizá-los que existe um documento da igreja falando a respeito de que o discernimento é aí uma arma poderosa, mas nós carecemos hoje de bons formadores. Então, se você aí tem medo, se você não tem muitas dúvidas e dificuldades de como fazer, né? Como eu disse, acalme o teu coraçãozinho, para que a gente vai aí ter alguns passos de como trilhar esse discernimento, de como fazer, de como preencher essa lacuna aí dentro de você, dentro da tua formação, dentro do teu formador, tá bom? Então vamos lá para entender. Vamos primeiro aquilo que é a palavra discernimento dentro da igreja. O que significa a palavra discernimento? Discernimento é estar à procura da maneira e dos critérios para decidir em que direção dar os próprios passos. Então aí você e o seu formando vai chegar muitas vezes com muitas necessidades, com muitas angústias e muitas coisas. E eu queria fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, que esta formação ela é direcionada às pessoas já iniciadas vamos dizer assim, no cristianismo. Por exemplo, nós tratamos aqui de pessoas que já têm uma caminhada dentro da igreja ou que pretendem discernir. Pode ser que essa formação ajude sim nos primeiros passos daquelas pessoas que chegaram agora ou de jovens, mas aqui o foco principal são as pessoas que já estão conosco aí dentro da comunidade, tá? Então vamos lá dar continuidade. Feito esse parênteses, nós temos dentro aí da comunidade diversos tipos de pessoas de diversas idades, com diferentes angústias, com diferentes meios de pensar, diferentes criações, diferentes desejos. Então, só para exemplificar aqui, nós temos desde a pessoa jovem
que pode aí ter, dentro do mesmo problema, por exemplo, quer discernir, aí tem uma angústia sobre qual vai ser o passo que eu vou tomar daqui para frente. Eu vou trabalhar, né? No que eu vou trabalhar para o resto da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser infeliz se eu não escolher a minha profissão certa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajude, formador. Como é que eu vou fazer para isso? Né? E na outra ponta você tem o formando que já passou aí por uma vida inteira, fez muitas e muitas coisas, mas ainda tem um desejo adicional, ou às vezes de dar mais para Deus ainda, ou tem uma angústia, uma inquietação dentro de si de não ter escolhido talvez até a mesma profissão que seja a profissão que ele entende ser a correta para ele. Então ele tem uma angústia existencial. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu não escolhi. Tudo que eu fiz no passado foram palhas que se apagaram, que o vento levou e eu não tomei uma decisão concreta na minha vida. Eu não discerni com aquela pessoa, eu namorei há muito tempo atrás e eu não escolhi eu entendo que era a pessoa certa para mim, né? Ou então aquela pessoa, né, que está no começo aí da sua caminhada, mas tem um desejo afetivo muito grande, um interesse de constituir uma família, ou então de ter um emprego, tratando de comunidade de aliança, ou então de ir para a vida, de ir para fora, de completar uma missão. E são diversas as coisas aí que a pessoa pode ter dentro dela. Pode ser diversas idades, como eu disse. Só que para cada pessoa, o homem é um ser complexo. Cada pessoa age e reage de uma forma. Cada pessoa tem uma determinada complexidade dentro de si e uma forma de reagir. Somado a isso, nós temos também os temperamentos. Por exemplo, eu, Marcos, falando de mim, no caso de um homem totalmente fleumático, sou muito difícil a reagir a estímulos. Então, preciso mesmo aí de uma força da roda girar para pegar no tranco. Diferente de uma pessoa, por exemplo, ai, meu Deus, fugiu a palavra. De uma pessoa colérica, por exemplo, que já tem mais facilidade no sentido de pegar assim uma coisa e realizar. Pronto e acabou. Aquilo tem que ser feito e pronto e acabou. Então nós temos que entender que nós estamos diante de situações reais e diante de temperamentos e de problemas reais. As pessoas que apresentam vícios, temperamentos que devem ter estímulos totalmente diferentes. É importante a gente entender com qual formando nós estamos lidando. Nas nossas formações pessoais, nós temos o dever, essa missão de pegar o touro pelos chifres, essa que é a expressão. E o que significa essa expressão? Significa que nós temos que, de fato, enfrentar o problema junto com o nosso formando. E nós temos que, então, pegar aquele touro, mexer, né? Ele não é simples, não é uma situação tão simples de você lidar. Muitas vezes o formando pode ser que não queira mexer naquela situação, naquele exato momento. Então, qual é o nosso papel? Nós temos que aguardar ou nós temos que enfrentar? E aí cabe a você pedir também esse discernimento. Existem dois lados do discernimento de uma mesma moeda. O lado do formando e o lado do formador. Do lado do formando é discernir aquela situação. Do lado do formador eu tenho que avançar naquilo ou ainda não é tempo, né? De mexer naquilo, de trabalhar aquela situação. E aí existem atitudes do formando que vai nos dar esse sinal, se nós devemos agir ou não, né? Então, quais são as atitudes do formando? Podem ser 4. A primeira delas é que a gente chama de esperar as águas se acalmarem. O formando ele pode dizer, olha, praticamente eu não quero mexer nisso, eu quero trabalhar nessa situação quando eu estiver calmo, esperar a situação acalmar, esperar alinhar os planetas, a estrela de Belém vir sobre mim para eu ter o discernimento. Você vê que nesse caso, o formando ele quer a situação perfeita, no tempo certo, no momento perfeito para que ela seja concretizada. Então, esse não é o momento de você falar para o teu formando, olha, você não acha que a gente tem que mexer? Você pode aí mexer na ferida porque você vê que tem um comodismo, não é uma situação que afeta tanto ele, que
o incapacita de mexer naquela situação, você entende? Não é aquele ato que você vai falar, nossa, eu não consigo, o formando ele dá traço, não consegue mexer, gera choros que não ajudam, que ele trava, o formando ele não consegue mexer naquele, não quer. Mas aí você vê que se trata de que ele quer escolher o momento perfeito para que aquilo seja concretizado, certo? A outra atitude do formando pode ser aguardar aí que, né, uma solução de sua autoridade superior. É como que escolher meio aí que um guru, né? Você vai lá, você leva para ele a situação, né? Às vezes eles veem você como está sentado lá né, no templo esperando e vai tomar aí, olha, você tem que discernir nessa situação assim, assim, assado. Essa também não é uma situação na qual o formador deve escolher pelo teu formando, sabe? A formação, a decisão deve partir do formando. E a outra situação também é que o formando ele se rende à fatalidade do fato. Aconteceu, eu não tinha o que fazer, e aí eu fico aqui, eu não vou me mexer, eu não vou fazer nada, e aí ele não pode se render a essa fatalidade. Ele tem que, como eu disse anteriormente, tomar o touro nos chifres, pegar ele com força e aí tratar a formação como, né, esse caminho, ele identificar nessa pessoa, ele travar essa luta, porque é uma batalha, né? Nós temos que entender que para chegar no reino dos céus, a purificação que é feita aqui na terra parte de uma batalha, né? Ele atravessa o Amadeus Sensini ou Centini, eu não sei como é que é o nome dele certo, como pronuncia, mas é assim que se fala, né? Vocês vão saber quem que ele tem diversos livros sobre a formação. Ele fala justamente isso, você precisa atravessar o tumulto das paixões, para a partir daí escolher um caminho e principalmente percorrer este caminho colocado a serviço da construção da pessoa, né? Nossa Senhora, então nós temos que atravessar o tumulto dessas paixões. Quando tudo está mexido de um lado para outro, você está no meio do mar, lá você tem que falar, vamos entender aqui a crise, mas o que a igreja ela me dá, né, para eu, qual que é o caiaque que eu vou sair, qual que é, né, a abraçadeira que vai me ajudar a sair desse tumulto, desse maremoto que eu aqui me encontro. E a igreja ela diz que nós temos três coisas principalmente que são instrumentos que nos auxiliam para a tomada de decisões. Uma delas é a oração e a meditação da palavra, né, Lexio Divina, no nosso caso conhecido, os sacramentos, né, o sacramento da Eucaristia, ele opera ex operate, né? O que quer dizer isso? Que ele tem a força por si só. Então, independente da nossa, não condição, né, mas independente da nossa, digamos aí, força, então aquilo, né, que aquela tomada de força que a gente dá para mudar, a Eucaristia nos ajuda nesse sentido porque ela é o sacramento por excelência. Então nelas estão contidos todos os bens. Então é importante que através também da confissão, do sacramento da confissão, né, através do sacramento aí da confirmação também para ter aí a confirmação dos dons do Espírito Santo sobre você, o formando tenha essa consciência de que ele é capaz, o homem é capaz de Deus. O nosso catecismo, ele se inicia falando justamente disso. Então, a Igreja Católica, ela tem aí, diante de tudo que deu certo, diante das coisas que deram certo para a Igreja, nós temos, digamos aí, os passos que nós podemos percorrer. Como eu disse no princípio, esta formação ela é destinada às pessoas que já têm aí a formação continuada, digamos, no sentido de formação de grau, que já trilham um caminho vocacional, tem os passos. Mas, se você tem uma pessoa, como eu disse, que não trilha, essa formação ela vai te ajudar. Voltando para aquelas pessoas, para o teu formando, que já trilha este caminho, que já caminha, né, já busca aí uma vida sacramental, né, de confissão constante, de Eucaristia constante, você vê que diante dessa, digamos assim, doutrina que a igreja já nos propõe, é possível que a gente tenha aí
a presença do Espírito Santo na oração pessoal, que nos capacita a entender o que nós devemos levar para a nossa vida enquanto ato concreto daqui para frente, né? Tudo que se passou, nós aprendemos, mas o que, que nós temos que levar? Então, nós temos que entender que a característica da formação do discernimento é que ele se trata de um ato de fé. É um ato de fé no qual a gente dá um passo mesmo sem ver, né? Muitas vezes sem ver, sem entender o que Deus quer da gente. E aí, um ato importante aqui, por mais que nós estejamos falando de pessoas já caminhadas, pode ser que nós temos formandos com muitas situações de pecado, pecados que matam a graça. E os pecados que matam a graça, eles às vezes escurecem a ação do Espírito Santo dentro da gente. Mas isso não impede de que o teu formando ele tenha aí uma experiência com Deus e ele seja conduzido através de, mesmo diante daquela situação, tenha lá o discernimento de Deus, tenha ouvido a voz de Deus, para que ele conclua e entenda de fato o que ele deve fazer daqui para frente. Então, se o formando ele está em estado de pecado mortal, ele te acusa aí para você, olha, eu tenho essa dificuldade, problema assim, assado, né, contra os mandamentos da igreja ou o que quer que seja, mas que seja de matéria grave, é importante que você fale para ele ir até, né, um sacerdote, mas que você não se escandalize com o pecado, como dito em outras formações, mas que você faça que esse formando entenda de que é possível que ele, né, mesmo não estando em estado de graça, tendo matado a graça, ele escute a voz de Deus, né? Como, por exemplo, a gente tem aí São Francisco de Assis, nós temos São Paulo, Santo Agostinho, que muito buscou fora e não encontrou. E aí ele vai, a partir de então, conseguir, nesse discernimento, entender o que Deus tem para falar para ele, de fato. Vindos de todo lugar.